Da manga rosa quero o gosto e o sul, melão maduro, saputijuá, jabuticaba teu olhar noturno, beijo travoso de um cajá, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce, mel, mel de uruçu, linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, eu vou te desfrutar. Oi morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Valeu, estimado, coisa linda, hein? Amiro, o que achou do estimado? Olha, você não conhecia o Aloysio Baby Felizardo de Pouso Redondo? Eu sempre falo o seguinte, Pouso Redondo é no coração mais ou menos do estado de Santa Catarina. E como fica próximo à França, eu falo Posé Redondê. Fica show, né? O Aloysio já conhecia, conhecia? Sim, mas não assim, ó, pessoalmente ao vivo. Ah, mas não assim. Mas um show. Que voz, obrigado. hein, Aloysio? Parabéns. Obrigado, parabéns, show mesmo. Realmente é um show, o que, além do convidado, que sempre é muito especial, hoje é o caso do nosso estimado médico, cirurgião plástico, conferencista, escritor, o nosso Amir El Haj. O Baby é o nosso parceiro do programa, que eu sempre digo, o Baby está aqui há um ano conosco, ficamos só namorando, ficando um pouquinho, agora já estamos quase casados. Ah, coisa maravilhosa, é um show, né? É um show, né? Mas estamos aqui para falar do Decifrando o Passado, o Egito antes dos faraós. Esse livro fantástico que o nosso estimado Amir El Haj, nosso médico, escritor, conferencista, produziu e já fez o lançamento no último dia 23, na Casa Madri, no bairro Taboão, desse livro fantástico, e todo o lucro será revertido à entidade filantrópica, como foi o anterior, que ele vai comentar depois. Estimado, nós temos umas fotografias maravilhosas aí. Temos vamos lá? Vamos lá. Vamos ver o que separamos aí. Essa é uma imagem Fica que eu vontade, gosto estimado. muito, Neri. Para o pessoal que não conhece muito bem a geografia, essas são as 3 principais pirâmides. São 66 pelo Egito todo, mas ali da direita para a esquerda... São 66 pirâmides? Pirâmides espalhadas por todo o Egito. Mas essas são as mais conhecidas, que é o avô, filho e neto. Da direita para a esquerda é a pirâmide de Quéops, a do meio é Kefren e a da esquerda a menor, Miquerinos. É avô, filho e neto. E neto. Só que quando nós falamos das 7 maravilhas do mundo antigo, é comum a gente ouvir algumas coisas que não são corretas, ou se falavam assim, as 3 pirâmides são a única das 7 maravilhas do mundo antigo. Não é verdade. A única maravilha do mundo antigo em pé até hoje é uma só. É a pirâmide de Quéops, a pirâmide da direita, que é a maior delas. E ali na frente dessa imagem, mais embaixo, dá para ver a esfinge. A relação da esfinge com as 3 grandes pirâmides. Ah, é verdade. A pirâmide de Quéops realmente é algo espetacular. Isso a gente não tem noção dessa altura olhando aqui na fotografia agora, né? 146 metros de altura. 146 metros de altura. Ela foi a maior construção feita pelo homem até a construção da Torre Eiffel em 1889. Quando construíram a Torre Eiffel em Paris, aí sim ela ultrapassou a altura da pirâmide, mas até então era a construção mais alta que nós tínhamos. Essa construção ali é feita de quê? São tijolos? O que Então, que é? são blocos de pedra. Blocos de pedra. A pedra menor que existe, tem uma outra foto que aparece um pouco mais de perto, mas cada pedrinha dessas ela pesa 2,5 toneladas. Cada pedra que dá para ver ali. Olha só que coisa interessante, é verdade, a conclusão dos cientistas, Neri. Foi falado antigamente que as pirâmides demoraram 20 anos para a construção. Então imagine isso, 2,5 milhões de blocos de pedra. Cada pedra, no mínimo, pesando 2,5 toneladas. E ali existem pedras de 80 toneladas. Se você calcular 10 horas por dia de trabalho, 7 dias por semana, ou seja, sem descanso nenhum, durante os 20 anos... É como se nós tivéssemos que colocar um bloco de pedra a cada 2 minutos. Ou seja, nenhum ser humano teria condições de executar. É uma obra praticamente impossível de ser executada pelo ser humano. Mas esses são os dados que nós temos. Então, já foi tentado de várias maneiras a construção da pirâmide. Até teve um japonês em 1978 chamado Yoshimura, da Universidade de Waseda, no Japão. Ele tentou construir uma réplica da pirâmide em tamanho menor, com menos blocos de pedra, mas usando tudo que nós aprendemos no colégio, através de rampas, através de inclinações, arrastando os blocos em cima de rolos de madeira.
E ele não conseguiu fazer a réplica da pirâmide. Então, ironicamente, ele fala assim: nós sabemos hoje como as pirâmides não foram construídas. Agora, como elas foram construídas, nós não sabemos. Então, ele colocou por água abaixo todas as teorias que nós aprendemos até hoje da construção das pirâmides. Então, nós sabemos como não foram construídas. Agora, como foram, nós ainda não sabemos. Meu Deus, que coisa. Como o ser humano tem essa capacidade, né? É. Imagina lá atrás, quantos mil anos atrás? É uma coisa tão difícil de acreditar que foi construída que muitas vezes nos perguntamos, será que foram os seres humanos que fizeram isso? Não sabemos quem construiu as pirâmides. Eu estou ali dentro dessa foto. Essa imagem ali. Essa é a chamada Grande Galeria. Eu estou no interior da pirâmide. Por falar a língua fluente árabe, Neri, eu conversei com os porteiros da pirâmide e pedi para que eles nos deixassem a sós, eu e a Adriana, porque a Adriana esteve comigo em todas as viagens, todas elas, sem exceção. Então nós fechamos a pirâmide durante 3 horas para pesquisa. E isso é um fato inédito, nós não conseguimos... Ninguém consegue isso? Não, só se for um canal de TV, National Geographic ou History Channel... E você conseguiu, por falar... Por falar o árabe, consegui convencer os guardas a não deixar nenhum turista entrar durante 3 horas. Falou que era uma pesquisa, que era um livro... Claro, eu me identifiquei e pelo fato de falar o árabe que abriu portas, eu não estava falando inglês com eles. Falando árabe, eles nos deixaram ali, então fotografamos, medimos, são fotos assim que só estamos nós ali dentro. Essa é a Grande Pirâmide, ou seja, a parte da Grande Galeria é uma área que você pode entrar e ficar em pé, porque você passa por um pequeno túnel de 1,20 m de altura, que é praticamente, você tem que subir agachado. Então, é claustrofóbico, quem tem medo, quem tem pavor de locais muito fechados, é melhor não entrar, mas você tem que passar por esse túnel num aclive. E chega lá em cima. Nós chegamos no meio da pirâmide, onde fica a parte mais energética dela, que é chamada da tumba do faraó, ou tumba do rei, e ali é o local mais sagrado, vamos dizer assim, da pirâmide. Só que, por incrível que pareça, em 920 depois de Cristo, um califa chamado Al-Mamun, que eu estou colocando ali no slide, quando ele foi a primeira pessoa que consegue entrar na Grande Pirâmide. Nunca ninguém tinha entrado. E ele, infelizmente, ele encontrou isso, ou seja, nenhum vestígio de corpo, ou seja, o faraó ninguém encontrou, nenhum vestígio de riqueza, nenhum vestígio de ocupação, nenhum hieróglifo e nenhuma pintura. Isso é muito estranho. Eu estou ali exatamente no local onde seria a tumba de Quéops. Esse local, que é o local mais importante da pirâmide, onde estou em pé, dentro do sarcófago, entre aspas, dele. Só que ninguém encontrou absolutamente nada. Isso é muito estranho, Neri, porque quando você entra nas tumbas, em qualquer local, como eu fui no Vale dos Reis, que é mais ao sul do Egito, quando você entra, você dá de cara com várias gravuras, você tem nítida impressão que alguém entrou e saqueou, foi roubado aquilo. Sim, foi roubado. Sempre fica alguma coisa. Ali não. Ali é como se alguém tivesse passado literalmente um aspirador de pó. Não sobrou um fio de cabelo. Então, como é que você entra na pirâmide, que teoricamente era para ser a tumba do faraó, e você não encontra absolutamente nada, nem um fio de cabelo que comprove que ali um dia teve enterrado alguém importante, tão importante. Para você ter uma ideia, um faraó desses, que constrói algo tão grandioso, a única coisa que se encontrou do faraó Quéops é uma estátua de 7 centímetros apenas, esse tamanho, que está lá no Museu do Cairo. Então, como a única coisa? A única. Não existe nenhuma estátua dele pelo Egito inteiro, nunca se encontrou nada sobre ele, apenas uma estátua de 7 centímetros. É muito estranho que alguém que é designado construtor da Grande Pirâmide não deixa nada para... E ninguém consegue explicação. Ninguém consegue. Agora, recentemente, nessa semana que passou, alguns cientistas que estão fazendo pesquisas na pirâmide desde 2015 até agora, encontraram, através de mecanismos não invasivos, ou seja, sem destruir nada, uma grande câmara, dentro da pirâmide de Quéops, que é como se fosse do tamanho de um avião para 200 pessoas. Então isso está intacto lá dentro e não se sabe o que vai se encontrar ainda lá. Para você ter uma ideia, com todas essas pesquisas dos egiptólogos pelo mundo afora, nós só entendemos até agora 30% do Egito Antigo. Ou seja, só descobrimos 30%. Muita coisa ainda tem para ser descoberta nessa região. Então você vai votar? Com certeza irei, com certeza vai votar, claro. Vamos lá, tem mais foto. Olha, o que é essa aí, estimado? Eu coloquei essa foto porque existe um cientista chamado Robert Bauval, em 1985, ele faz um livro dizendo assim, eu descobri o enigma das pirâmides. Aquelas 3 estrelas que você está vendo lá em cima, elas fazem parte da constelação de Órion. E as 3 estrelas fazem parte do cinturão de Órion. Quando nós falamos em cinturão de Órion, para quem não entende muito, é só olhar para o céu e nós vamos ver as 3 Marias.
As estrelas Três Marias, que nós chamamos aqui no sul, são as do cinturão de Órion. Que é essas azuis. São as três de cima. Se você perceber, tem uma estrela maior, a do meio é um pouco menor e a outra menor ainda. E se você vê, elas não fazem uma sequência em linha reta, elas fazem uma pequena curva para cima. E olha as três pirâmides embaixo. Quéops, Quéfren e Miquerinos. A maior, a menor no meio e a menor ainda do lado. E também não estão em linha reta. E se nós colocarmos as Três Marias, ou seja, o cinturão de Órion, em cima das três pirâmides, elas caem exatamente em cima das três. É como se os egípcios estivessem querendo desenhar aqui na nossa superfície terrestre exatamente a constelação de Órion. Dentro da tumba do faraó, aquela que eu apareço no sarcófago, tem uma pequena janela de 20 centímetros só, um quadrado de 20 centímetros que está ali dentro. Eu não coloquei essa foto, mas ela está no livro. Se você olhar por essa pequena janela, você vai olhar diretamente o cinturão de Órion. Diretamente. Então, imagina o que esse povo tinha de tecnologia, de conhecimento matemático, astrológico, astronômico, para fazer uma coisa tão perfeita. A pirâmide tem 146 metros de altura, ela está exatamente com os 4 pontos cardeais, ela tem 2,5 milhões de blocos de pedra, como eu falei, cada pedrinha pesando 2,5 toneladas, tendo pedras de 80 toneladas, que são colocadas a 223 metros, é um quadrado perfeito. Apesar de ter passado 4.500 anos depois de tudo isso, ela tem um desnível de apenas 2 centímetros. Imagina o que é a tecnologia para estar em pé até hoje. Mas imagina isso milhares de anos atrás, meu Deus, é isso Exato. Que eu quero dizer. Que tecnologia, o ser humano, né? Tecnologia, o ser humano é um... Esse bicho-homem é uma coisa extraordinária, né? O bicho-homem é um ser humano, é uma coisa extraordinária. Realmente, é algo que, de todas as viagens que eu já fiz até hoje, Nery, eu costumo dizer isso nas minhas conferências, eu costumo dizer assim, eu já conheci muito lugar pelo mundo afora, mas muito mesmo. Mas até hoje, toda vez que eu estou em frente à pirâmide de Quéops, é a visão mais impressionante que eu já tive em toda a minha vida. Então lá você recomenda, quem quer viajar, procure ir lá. Procure, mas estude antes, porque muitas pessoas vão, fazem foto em frente à pirâmide e voltam e falam, eu fiz a foto em frente à pirâmide, mas não sabem nada do que está vendo. Então tem que estudar para você dar valor ao que você está vendo. Mas agora também está aqui no livro. Está ali, quem quiser só viajar. Adquirir o livro. Só adquirir o livro. É só adquirir o livro, claro. Vamos lá, tem mais foto? Ali, ó. Eu coloquei, porque ali a esfinge, teoricamente, Nery, todos falam que a esfinge, o rosto da esfinge é exatamente o rosto do faraó Quéfren, ou seja, filho de Quéops. Mas cientistas já disseram que a primeira foto é a esfinge, a foto do meio é o rosto do faraó Quéfren. Agentes do FBI, especialistas em rostos, né, nos Estados Unidos, já fizeram uma comparação entre o rosto da esfinge e o rosto do faraó Quéfren. Eles já fizeram a conclusão, é impossível que o rosto do Quéfren seja o faraó da esfinge. Ou seja, eles já comprovaram que não é do mesmo rosto. E a outra foto, existe uma lápide entre a esfinge, entre as duas patas, vamos dizer assim, do leão, existe uma lápide que dá para ver ali. Essa lápide, na 13ª linha, existem 3 letras, K, E, F. E isso bastou para os egiptólogos tradicionais dizerem que K e F significa Quéfren. Agora, é como se você estivesse dizendo que a esfinge tem a data exata do faraó Quéfren, como se ele fosse o construtor. Mas existe uma outra lápide, que a história muitas vezes não comenta, mas nós temos o registro, uma outra lápide, do mesmo tamanho, do faraó Quéops, que é o pai de Quéfren. E nessa lápide ele está dizendo para limpar a esfinge. Se Quéops está dizendo para limpar a esfinge, é porque ela já estava lá. Então não foi Quéfren que construiu. Já estava lá, claro. Existem outros fatores que eu coloco no livro como fatores geológicos. Por exemplo, existem já comprovação de erosão causada pela água, pela chuva na esfinge. Só que nós tivemos chuva nessa região do deserto do Saara de 10.900 a.C. até 5.000. Depois disso virou deserto. Se a esfinge tem 4.500, como o livro nos conta, como é que já tem causada erosão pela água se não existia água nessa época? Então quer dizer que a esfinge já está ali há muito mais tempo. E eu sou da teoria que a esfinge tem 10.900 anos. Você coloca no livro, né? E não 4.500, como nos é contado pelos livros de história. Mas isso, volto a dizer, não sou eu que estou falando, são cientistas pelo mundo inteiro indo para uma outra tendência. Mas agora. Que está no livro. Está no livro. Tudo isso está no livro. Vamos lá, mais foto lá, estimado.
Olha que coisa interessante. Isso aí eu fui num templo, eu e a Adriana, nós viajamos 800 quilômetros pelo Rio Nilo, viajando em todos os templos. Esse é um templo chamado Osíris, que fica na cidade de Ábidos. Isso está na internet, para quem quiser ver, está no meu livro. Aquilo que você está vendo em cima é original. Existem mais de 4.000 anos esses desenhos. Olha que desenhos interessantes, que eu estou colocando numa outra gravura embaixo. Olha o desenho da esquerda comparando da direita. O da esquerda é o hieróglifo, que a direita é o Zeppelin. É um dirigível, exatamente o mesmo desenho. O desenho do meio embaixo lembra um veículo que anda sobre a areia ou sobre a água, que nós temos hoje, é um desenho muito moderno. O terceiro desenho lembra um submarino. E o quarto e último, olha a perfeição de um helicóptero Apache do deserto americano atual. É exatamente o desenho de um helicóptero. E esse é o único hieróglifo que nós temos no Egito inteiro. Você pode viajar o Egito inteiro que você não vai encontrar esse desenho. Isso é único, só existe nesse templo que eu fotografei, fui lá pessoalmente só para isso. Viajei mais de 300 quilômetros do Cairo só para fazer essa foto. Então ali mostra a perfeição do helicóptero Apache. Agora, quem que desenhou? Quem fez isso? Isso ninguém conta. Ninguém sabe, ninguém sabe. Isso é uma das curiosidades que está no livro e que é uma grande interrogação. Então, o livro não traz muitas respostas, ele traz sim muitos questionamentos. Então, eu também não consegui as respostas, mas eu estou trazendo aqui um ponto de interrogação. Com certeza, alguém com muito mais sapiência já estava nesse local para fazer esses desenhos. Claro que esse desenho não é atual, é de milhares de anos atrás, mas você vê a perfeição do helicóptero Apache. Não tem como dizer que não era de lá. É uma coisa incrível, né? É até uma prova de que, sei lá, existe vida extraterrestre, né? Dá para dizer que... Muitos questionam isso. Eu Justamente também porque- não... Muitos questionam isso. Muitos questionam que pode ter sido não feito pelo homem, mas nós estamos... De repente, algo- ninguém sabe quem fez, quem construiu, quem desenhou, quem está lá, ninguém sabe. É curioso, é muito curioso. Para nós ir no nosso intervalo e voltar no último bloco do programa, e nós temos mais fotografias para comentar e mostrar. E esse majestoso e lendário Rio Nilo? Realmente, é algo impressionante. Nós fizemos um passeio muito interessante, eu e a Adriana. Lá não existem navios grandes, porque é rio. Existem chalanas. São barcos com 6, 7 andares de altura e cada quarto tem capacidade para 70 casais. Eu e a Adriana pegamos uma dessas viagens, viajamos 800 quilômetros pelo Rio Nilo e parando em todos os templos mais importantes, fotografando e documentando. Então, realmente, você passando é uma imagem tão bucólica ainda. Você vai passando pelo Rio Nilo, você vai olhando nas margens, as pessoas Ele tem áreas que são bem largas, quase 2 quilômetros de largura, mas você consegue ver muito fácil a margem de um lado para o outro. Para você ter uma ideia, Neri, toda a civilização egípcia, ela se constitui nessa coluna vertebral, que é o Rio Nilo. Existem apenas de um lado a outro, não mais do que 8 quilômetros, só isso, que é onde o rio irriga essa área. Passou de 8 quilômetros é puro deserto. Então, o Egito ele corresponde a 5% apenas da população na margem do Nilo. O resto não tem vida nenhuma, é tudo deserto. Mas a imagem ainda, você vai passando e você vai vendo as pessoas ao redor com as mesmas vestes, com casas muito simples, ainda construídas com argila. Então, parece que você está vivendo a imagem do faraó há 4.000 anos. Sem dúvida. Estimado, nós vamos ao intervalo, voltamos para o último bloco do programa para conversar mais com o nosso estimado médico, cirurgião plástico, conferencista e escritor sobre o seu livro, Decifrando o Passado do Egito antes dos Faraós, com muitas fotografias e muito mais curiosidades depois do nosso estimado Baby Felizardo. I can tell by your eyes that we've probably been crying forever, forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're